Olá IPCA, hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2013. Nós estamos juntos há 538 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 24. O Salmo 24 tem muita semelhança com o Salmo de número 15, que lemos ontem. Se você ler os versos 3 a 6 do Salmo 24, você vai perceber que o teor é muito próximo do Salmo 15. E então nós temos aqui mais um elemento que nos ajuda a conectar este salmo com aquela ocasião específica em que Davi traz a arca até Jerusalém. A arca estava chegando. Uzá morreu, mas depois de 3 meses em que a arca esteve na casa de Obed-Edom, Davi viu que poderia obter o favor de Deus e trouxe a arca do modo correto até Jerusalém. Mas havia um problema: como permanecer como povo de Deus diante de um Deus tão santo, com a resposta moral adequada, que é descrita aqui e que é descrita também no Salmo 15. Então, com essa semelhança, já temos um primeiro elemento para relacionar o Salmo 24 com o episódio da entrada da arca em Jerusalém. Mas os versos 7 a 10 deixam isso ainda mais especificado. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, que os portões da cidade de Jerusalém se abrissem para que a arca chegasse, é algo tomado aqui de maneira poética como o Deus entronizado nos céus, o Deus cujos portões celestiais se abrem para que a sua majestade como Rei da Glória entre, é o Deus que abençoa Israel, cuja cidade de Jerusalém, a sua capital, tem seus portões abertos para que a arca, o símbolo máximo da sua presença entre o seu povo, possa ser colocada no devido lugar, no centro da vida da nação. Então, os versos 7 a 10 se tornam de fácil compreensão à luz desse contexto. Os versículos 1 e 2, que são o começo do Salmo, que eu deixei para explicar por último, são uma introdução adequada a tudo isso. Deus é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Diz o verso 1, diz o verso 2. Portanto, assuma uma vida digna diante dele para permanecer diante dele. E os portões da cidade se preparem porque a arca está chegando. Esse seria o sentido do Salmo 24 e que é tomado, logicamente, com uma conotação tipológica. A ideia de que, do mesmo jeito que a arca está entrando em Jerusalém, haveria de acontecer uma ocasião em que o Rei da Glória, o descendente real de Davi, entraria nos céus. Nós já comentamos isso com você muito brevemente, mas talvez agora seja a ocasião de conectar tudo aqui. Nós cremos que não só o autor do Salmo 24 é inspirado pelo Espírito Santo, Davi, como também o compilador dos Salmos é inspirado pelo Espírito Santo. Se o Salmo 1 está na posição em que está abrindo o saltério, isso é porque Deus assim quis. Se o Salmo 2 está lá, e nós já discutimos porque o Salmo 1 é o 1 e porque o 2 é o 2, e eu remeto você a esses vídeos se você perdeu essa explicação, mas nós cremos que esses salmos estão na posição específica em que estão por motivo designado por Deus. E agora é hora de entender, basicamente, a conexão entre os Salmos 22, 23 e 24. No Salmo 22 temos um salmo de lamento, que você conhece muito bem, e que aponta para o Messias. Zombaria, sede, mãos e pés traspassados, vestes repartidas, Deus meu, por que me desamparaste? Era o sofrimento de Davi apontando para o sofrimento de Jesus. No Salmo 23 temos o conforto que Davi recebe, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, porque ele vai triunfar diante dos seus adversários que vão ter que experimentar o cálice da sua retribuição. E ele vai ser amparado por bondade e misericórdia da parte de Deus e vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Isso nós ainda não comentamos, mas vai ser um símbolo do cuidado que Deus vai ter com Jesus Cristo na cruz. Ele vai andar pela sombra da morte, mas o cajado e o bordão de Deus haverão de consolá-lo, e ele triunfará sobre os seus inimigos e entrará na casa de Deus para habitar ali para todo sempre. E isso se cumpre quando Jesus, morto, crucificado, ressurge e ascende aos céus. Algo bastante vislumbrado aqui exatamente no Salmo de número 24. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Há uma conexão clara, então, entre o lamento de Davi no Salmo 22, o seu consolo no Salmo 23 e a sua exultação pela chegada da arca em Jerusalém no Salmo 24, com a crucificação de Cristo no Salmo 22,
o cuidado de Deus que o ampara e o ressuscita dos mortos, representado e tipificado aqui no Salmo 23, e Cristo ascendendo aos céus e tomando seu lugar à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso no Salmo 24. É maravilhoso esse estudo. Nós ainda vamos falar do Salmo 23, que ainda deixamos de cantinho aqui, que talvez o abordemos, já que não sabemos as circunstâncias específicas da sua composição, quando Davi termina de vencer todos os seus inimigos, quando é dito lá, no final do livro de Samuel, que Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. Talvez ali, então, leiamos o Salmo 23 por conta desta conexão. Mas hoje já deixamos para você essa belíssima ligação entre Salmo 22, 23 e 24, com a cruz, o pastoreio de Deus e a coroa do Cristo entronizado nos céus. Essa é a aplicação última do Salmo. E da mesma forma como Davi tinha motivos para celebrar que a arca entrou em Jerusalém e que as coisas agora estavam no seu devido lugar na vida da nação, nós também temos motivos 1000 para celebrar, porque o nosso Rei já adentrou os portais eternos como aquele que venceu por nós, garantiu a nossa redenção, a nossa salvação e reina sobre nós em majestade e glória pelos séculos dos séculos. Aleluia! Louvado seja Deus por verdade tão exuberante, tão maravilhosa. Espero que este estudo encha o seu coração de regozijo e que você se disponha a servir a Deus com temor e tremor, no mesmo espírito que Davi e os israelitas serviam aqui, entendendo que Deus é digno de toda a honra, de que o sirvamos com mãos limpas, com coração puro, sem falsidade, sem juramentos dolosos, e que estejamos conscientes de que servimos ao Rei da Glória, entronizado não em Jerusalém agora, mas entronizado nos céus dos céus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Que os portais eternos que o abrigam sejam uma inspiração para nós, para que possamos reconhecer a grandeza da sua majestade e para que possamos servi-lo na pureza, na fidelidade que o Salmo 24 e o Salmo 15 nos relembram que devemos ter. Que essa seja a nossa vida, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Bom estudo para você e até amanhã na igreja então, se Deus quiser. Até lá.